A gente hoje vai dar o início no último fragmento, na última parte do nosso estudo da voz do silêncio. São 3 fragmentos. Primeiro que dá uma geral sobre a nossa percepção da existência, a nossa relação. O segundo vai falar sobre os caminhos, o aberto, que é o caminho para que todo mundo consiga chegar ao Nirvana, né, que é um livro do budismo, a transcendência. E um outro caminho, seria o caminho secreto, a iniciação, a relação dos ensinamentos. E aí o segundo capítulo, ou fragmento, né, discorre sobre essas duas possibilidades, ressaltando os bodhisattvas, os santos, as grandes almas, que conseguem alcançar o nível de consciência mais alto e mesmo assim voltam para nos ajudar na nossa caminhada, né? E aí termina o segundo capítulo exaltando essa qualidade. E agora, no terceiro fragmento, ele vai começar a falar sobre os caminhos especificamente, especificando, né, quais são, as ações ligadas aos caminhos. Então, passa a ser uma parte bem prática, bem interessante do livro. Eu vou colocar, a gente vai dando uma passada sobre... errado. Então, ó, vou fazer o nosso famoso truque aqui. Voltar e entrar de novo. Acho que todo mundo deve estar vendo a voz do silêncio, fragmento 3. Então, vamos lá. Verso 196, onde começa. Upadhyay, a escolha está feita. Tenho sede de sabedoria. Agora, rasgaste o véu que havia diante do caminho secreto e ensinaste o Yana maior. Aqui está o teu servidor pronto para ouvir a tua orientação. Então, essa é uma fala do discípulo, né? O Upadhyaya é o instrutor, é o guru, né? É o mestre. E ele que está, né, o discípulo, né, o aprendiz que está falando isso, né, que agora a escolha está feita, né, e eu quero saber como entrar. Você já me mostrou os 2 caminhos, o caminho que leva ao Nirvana, chamado caminho aberto, e o caminho secreto, né, que é o caminho da iniciação, é o caminho dos santos. E agora que me ensinaste, né, o Yana maior é o veículo, Yana é veículo. Basicamente são 2 veículos, né, do budismo Mahayana, grande veículo e pequeno veículo, né, Hinayana e Mahayana, Maha de grande, que são as escolas principais do pensamento filosófico do budismo tibetano. E aí ele fala aqui, estou pronto para isso, então, né, me orienta, né, agora é meio que como, né, no Gita, né, o Gita tem uma passagem bem importante no primeiro capítulo, que é quando o Arjuna fala, estou confuso, não quero lutar, não quero enfrentar os meus parentes, e aí ele joga a arma e fala, agora eu estou pronto, né? Agora estou pronto no sentido, eu não vou lutar mais, eu prefiro morrer. E daí, quando ele adota essa postura de entrega, é que se estabelece realmente uma relação de conhecimento. A relação guru-discípulo, né, colocado na tradição védica, ela muito se estabelece quando o discípulo se coloca nessa condição do não saber, né? Eu preciso que você me ajude. E aí, se enquanto existe dúvida, isso vai estar até colocado um pouquinho na frente no texto, quanto existe dúvida, quanto existe um movimento, né, de especulação, o conhecimento não se estabelece. E aí o mestre fala, está bem, Shravaka. E é bem interessante só fazer uma partezinha de sânscrito, que o sânscrito é uma língua bem interessante, né? Shrava significa fé, colocar o coração em. Vaka vem de voz, vak de som, né, de algo sonoro, né? E Shrava também tem a raiz no shru, de shruti, né? Não sei se vocês lembram que a tradição védica ela tem dois conjuntos de literatura, um chamado shruti, que é aquele recebido, ouvido, né? Porque os videntes, né? Os rishis, os sábios, eles ouviam, eles recebiam o conhecimento, se conectavam ao conhecimento, e aí transportavam esse conhecimento através dos mantras para a gente, que depois a forma de
escrever, né, o Devanagari, que é o sânscrito, que escreve, que mantém esse conhecimento para que chegue até a gente. Mas o primeiro momento de recepção desse conhecimento, Veda, que é o conhecimento, ele é shruti, ele é recebido, ele é ouvido, né? Então, e depois tem o Smriti, que é o conjunto de escrituras de lembrança, Bhagavad Gita, os Puranas, enfim, todos os Upanishads, todo esse conjunto de escritura é lembrando, né, no sentido de desdobrando esse conhecimento que foi ouvido pelos sábios. Então é interessante que Shravaka, né, que é uma palavra, a língua do budismo é Pali, que é uma derivação do sânscrito, né, mas a raiz é sânscrito. Né? Então Shravaka é interessante porque ele coloca como o ouvinte, um estudante que está recebendo as informações. Mas não é só a questão do discípulo, do estudante, né? Shravaka, por isso que o sânscrito é bonito, porque uma palavra só tem todo um conceito em volta, né? O que significa? Significa um estudante, um ouvinte, né? Aquele que tem a capacidade de ouvir, por isso vaca, ele tem também a disponibilidade de colocar o coração naquilo que ele está ouvindo. É muito bonito essa relação no qual existe um movimento de se expor o conhecimento, mas tem que haver um movimento de recepção do conhecimento. Isso é fundamental. Na medida que o ouvinte ou o discípulo ele está cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de, enfim, cheio de preconceitos, né? Cheio de, estabelecido com diversas crenças, ele perde completamente a capacidade de absorver. Ele só vai conseguir se deparar com o conhecimento, até no Yoga Sutra, né? Agora o conhecimento yoga, agora o conhecimento do yoga, né? Justamente nesse ponto de, em algum momento, você vai ter que estar preparado para o conhecimento, você vai ter que estar aberto ao conhecimento. Então, essa palavra Shravaka é bem interessante, que ela traz todo esse resumo, né? De uma pessoa que está colocando o coração, está aberto a ouvir o conhecimento, né? Dessa raiz Shru. E aí, quando ele se torna um praticante, quando ele recebe essa informação e começa a praticar, aí ele se torna um shramana ou shrama, que no yoga a gente coloca como um sadhaka, né? Aquele que pratica o sadhana, a prática, se torna um praticante. Então, estabelece bem uma relação de estar disposto a esse conhecimento, estar preparado, estar no momento desse conhecimento, e aí depois ele vai se tornar um praticante. Mas aí já vem um conceito bem bacana nesse segundo verso, né? Nesse segundo verso dessa continuidade do terceiro fragmento, que ele fala: prepara-te, pois terás de viajar sozinho. Então, mesmo que exista uma relação profunda de guru e discípulo, essa relação que é muito estabelecida na tradição oriental, né? Da necessidade de ter um guru que inspire o seu discípulo, ele já começa falando, né? Está bem, Shravaka, né? Você que já está preparado para ouvir esse conhecimento. Prepare-se que você vai ter que viajar sozinho, né? O instrutor, o guru, ele só aponta o caminho. E agora a gente estava comentando um pouco antes, né, sobre um texto de um movimento que trabalha de uma forma bem eclética, porque todas as religiões, os gurus, as grandes almas, né, no qual a gente está bem focado nesse ponto aí do estudo sobre elas são setas, né? Elas são indicativos. Nenhuma grande alma, nenhuma religião, nenhum santo, nenhum bodhisattva, nenhum, né, Mahatma, nenhum ser, ele vai fazer o caminho por nós. Né? Então é um ponto que ele já coloca. Eu estou preparado. No primeiro verso ele fala: estou preparado, me dê a sabedoria, estou pronto. E aí ele fala: prepara, mas que o caminho é seu, é sozinho. Eu só vou apontar o caminho, né? O caminho é um. E olha que interessante, a gente estava exatamente comentando isso antes de começar a aula, né? O caminho é um para todos. Os meios para chegar à meta vão variar de acordo com os peregrinos. Então, o que está se colocando de uma forma clara é que ele vai explicar agora, né, esse caminho do caminho secreto, né, essa forma, né, de ação para chegar-se a uma iluminação, um potencial máximo nosso, humano, mas ele já coloca aqui alguns pontos, não só dois, alguns pontos fundamentais. Né? Primeiro, é sozinho, né? Você vai ter que caminhar, ninguém vai fazer por você. As religiões, as filosofias, todos
essas grandes almas vão nos apontar caminhos, e, na verdade, eles apontam um caminho só. Todas as religiões vão simplesmente trocar a forma como vai se caminhar. E, no final, a variação vai ser de acordo com a capacidade de cada um de percorrer esse caminho. Eu uso bastante a metáfora de um carro, que é bem interessante, né? Se você tem um carro 4x4 que custa R$ 500.000, ou se você tem um Fusca, ou se você tem um carro de confortável, né? Um carro de viagem em asfalto, você tem 3 tipos de carro. E aí os 3 saem de um ponto e estão indo para São Paulo. O carro 4x4, né, que é caríssimo, se ele for pela Dutra, por uma estrada de asfalto, né, ele não vai estar usando muito pouco do potencial do qual a função dele. Se você pegar um carro comum, um carro 1000 qualquer, ele vai para a Dutra e vai chegar em São Paulo também. E se você pegar um carro de luxo, ele vai chegar em São Paulo. O que vai mudar? Vai mudar a experiência, talvez, do caminho. Se você pegar um 4x4, ele pode pegar aí pela Serra da Mantiqueira, subir e ter várias paisagens, várias aventuras que ele vai passar, e vai chegar em São Paulo daqui a 10 dias. O outro vai pegar uma estrada Rio Santos e vai descer, e vai vindo pela praia, e vai chegar em X tempo, e o outro vai pegar adulto e vai chegar em X tempo. Um com o conforto de um carro, outro no outro carro. Percebe? O veículo, né, o peregrino, ele vai ter estabelecidos os instrumentos, a condição para fazer essa viagem. Em quanto tempo vai chegar e como vai ser a viagem, é de cada um. Cada um vai. Agora, todos vão para o mesmo destino, né? Agora, não necessariamente todos vão ter a mesma experiência, a mesma forma para chegar nesse destino. E aí, então, ele dá continuidade falando, qual escolherás, né? O ó ser de coração destemido. Né? Se todo mundo tem vários destinos, todo mundo tem várias formas, o que você vai escolher? Dentro da linha secreta, da escola secreta, que é a doutrina do olho, né? Doutrina do olho, doutrina do coração. O olho é a nossa visão do mundo, né? E aí ele fala assim, qual você vai escolher? Ou Santan. Santan é o mesmo de Dhyana, meditação. Você vai escolher o caminho da meditação, né? Que é Dhyana, que se divide em 4, ou vai trilhar o teu caminho por paramitas. Paramitas são as virtudes que nos ajudam. Virtude é uma palavra muito usada para a forma como a gente vai agir, né? O livro Tao Te Ching, que a gente comentou também agora há pouco, né? Ele fala, é o livro do caminho e da virtude. O caminho é a nossa vida, né? Que se desdobra em algumas possibilidades. O caminho de uma vida espiritual, o caminho da vida material, né? Toda a nossa percepção de existência, né, é entendido como caminho. Como caminhar? A gente desenvolve virtudes para caminhar. Então, as virtudes, elas são muito associadas às quais ações corretas, por isso virtude. Né? Ações eu posso ter qualquer uma, mas quais as melhores ações eu preciso para fazer esse caminho? Então, é muito sempre colocado nessas tradições essas possibilidades, que você tem um caminho, né? Você é o caminhante, o caminho e a caminhada. Só que existem formas para caminhar. Então, quais são as formas? E é isso que é colocado no começo. Você vai ter diversas possibilidades de escolha de formas para caminhar, mas escolha as boas. Quando a gente fala abhyasa, né, na tradição védica, que é a prática diária, é sempre complementada essa tradução como uma prática correta. Porque uma prática, uma ação incorreta, né, ela vai ser uma ação, mas não vai levar a lugar nenhum. Então, essa palavra virtude, ela tem essa construção de ser um conjunto de ações que nos ajudam a essa caminhada. Então, ele fala, qual vai ser a sua escolha? A meditação, né, que é um princípio de compreensão da existência, de uma forma que a gente vai falar um pouquinho sobre meditação, ou, que aí está chamando de Santan, que é o mesmo Dhyana, né? Ou paramitas, que são as virtudes. E as virtudes são caridade, moralidade, paciência, energia. A gente vai falar porque no livro vai ter um verso para cada uma dessas virtudes que ele vai chamar como chave do portal. Para os sacerdotes, que é ligado a essa visão do conhecimento secreto, né, que é iniciado, as pessoas que realmente vão buscar algo, né, que são os santos que voltam, né, o caminho no qual eu quero caminhar, mas quero ajudar todos ao meu entorno. Né? São 10, são 7 virtudes, mas são mais ainda 3 virtudes
que são mais cabíveis aos sacerdotes, que é o emprego dos meios justos, a ciência e os votos religiosos, né, com a força de um propósito. Mas, basicamente, a gente vai ver as 6 virtudes transcendentais, as 7 virtudes, errado de 6. O caminho áspero são 6 e mais a sabedoria, né? Por isso são 7. O caminho áspero da quádrupla diana, quádrupla meditação, serpenteia morro acima. 3 vezes grande é aquele que chega até o elevado topo. O caminho da meditação é o caminho mais difícil, né? O caminho mais difícil é o caminho de controlar, de estabilizar, estabelecer uma equanimidade mental, vai exigir um grande esforço de controle, né, do nosso sistema mental. É um caminho árduo, né, áspero, como ele está colocado aí, morro acima, né? É um treino aí, né? Não tem muito mimimi. E são 4 jhanas. Jhanas são os estados, né, que são encontrados dentro da tradição budista, né? Todas as tradições elas vão colocar os níveis de consciência, os níveis de prática. Por coincidência, no módulo que a gente está fazendo agora de formação, né? Tem até a Maria está aí, a Tati está aí também, né? A gente falou bastante sobre as fases de prática, né? As mais brandas até a mais complexa. Por coincidência, os assuntos acabam caindo no mesmo momento, mas as tradições elas trabalham muito com essa questão de níveis, né? Você tem que gradualmente subir a escada, degrau a degrau, né? Não existe salto, não existe pulo, não existe você estar numa condição e alcançar uma condição máxima sem que não exista uma caminhada, né? Isso é um grande ponto a se levar em consideração, que a gente está numa jornada, numa caminhada, onde a gente está dando passo a passo, subindo degrau a degrau. Não tem como sair de um nível e ir para outro. E aí ele coloca que nessa escolha do caminho da meditação existem quatro estados: a disciplina da consciência, a concentração, que se chega com essa disciplina, o caminho óctuplo, que é muito ligado ao budismo, né? Que Buda dá essas 8 possibilidades de caminho, que é chamado caminho óctuplo, para chegar a essa condição de nirvana, né? E a faculdade maior do poder de concentração, que seria realmente a mente meditativa. Então, eu coloquei aqui uma breve, não leve, resumo sobre esses estados e sobre o caminho da meditação. A meditação budista divide-se em 2 sistemas, mas, na verdade, as meditações, no estado geral, não budistas, todas as meditações, se subdividem nesses 2 sistemas. O primeiro é o desenvolvimento de uma estabilidade, de uma equanimidade, de uma serenidade, de uma quietude mental. Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro sistema são todas as técnicas que a gente se utiliza para levar a mente a um ponto de quietude, que é o básico. Se a sua mente está flutuando, né, como o Yoga Sutra usa vritti, as flutuações mentais, e aí no próprio Yoga Sutra já começa estabelecendo o yoga como uma cessação das flutuações mentais. Então, o primeiro passo é trabalhar para levar a mente a um estado de quietude, de serenidade. E aí, até uma pessoa comentou esse fim de semana sobre o que é mindfulness, né? Ou estava perguntando algo sobre. Mindfulness é uma visão americanizada, ocidentalizada, né, da meditação, e ele pega a meditação, as técnicas meditativas, e tenta desvincular do aspecto religioso e filosófico, criando uma possibilidade dos ocidentais utilizarem isso para as empresas, para uma situação extremamente no modo de vida ocidental, para manter a sua mente estável. Então, é pegar o primeiro sistema da meditação, de uma forma geral, colocar um nome mais aceitável para o mundo ocidental e desvincular de filosofia e religião para que seja bem aceita, né, no mundo corporativo, no mundo corporativo. Então, o que significa isso? Atenção plena, né? O que significa, no resumo geral? O primeiro passo da estrutura dos sistemas de meditação: levar a mente a um estado de equilíbrio e serenidade. Esse equilíbrio e serenidade, essa equanimidade mental, ela vai fazer com que a gente alcance o segundo sistema das meditações, que é o desenvolvimento do insight, que é o alcance da sabedoria.
Através da cessação das flutuações, a gente para com a interferência da mente sobre a nossa percepção do mundo, e a gente consegue, então, ter um contato com as possibilidades múltiplas, né, e com a realidade. A gente só vai ter contato com uma realidade na medida que a mente se estabelecer num princípio de quietude. Então, percebe que são dois sistemas, né, os dois sistemas são interligados, no qual o primeiro sistema é trazer a mente ao estado de quietude, e aí existe todas as práticas, seja de qual linha for, que vai levar a mente a esse estado, e o segundo estado é, nesse processo de quietude da mente, se alcança o que pode ser chamado de sabedoria ou conhecimento superior, que também é muito usado esse termo, né? Ou insight, né? Que é essa capacidade de compreensão, que vai ser chamado no yoga de samadhi. Então, a serenidade desenvolve uma mente calma, concentrada. É a mesma. A gente estava até conversando agora de usar outras literaturas de outras linhas para abrir um pouco o nosso leque, mas no final elas vão sempre se discorrer, né, como foi colocado agora, no começo desse texto. Então, são indicações para o mesmo caminho, mas vão variar de acordo com o praticante. Então, o princípio básico do primeiro sistema é desenvolver uma mente calma, concentrada, unificada, né? Concentração dharana, o princípio básico do yoga, para dar base, então, para se alcançar o nível de sabedoria. Esse é o caminho da meditação. Né? Lembrando que ele está lá no começo falando, eu quero agora o conhecimento. O sábio fala, você tem dois caminhos, o caminho das virtudes, o caminho das ações, ou o caminho da meditação. E agora ele está explicando o caminho da meditação. A prática da meditação, né, visa a compreensão da naturalidade, da realidade. Entende? Isso eu acho que é um ponto, sim, super importante de entender. Quando fala-se dessa sabedoria, dessa compreensão da realidade superior ou do conhecimento máximo, quando fala tudo isso, não é encontrar um conhecimento além da existência místico que se desenvolva uma sabedoria máxima sei lá, né, qual o adjetivo usar para esse conhecimento. É o contrário. Esse conhecimento de sabedoria da realidade é a percepção da realidade como ela é, sem interferência ilusória. Percebe? Isso é um ponto muito interessante de se meditar sobre, né? Ou pensar sobre. Não se busca nessas tradições algo místico superior da existência. Pelo contrário, se busca sair da ilusão no qual a mente cria, das fantasias no qual a mente cria, e observar a real natureza da existência. Isso é a sabedoria. É sair da viagem. É não entrar no mundo ilusório. Desilusão, que a gente usa como uma palavra negativa, é extremamente positiva, né? De se desiludir, sair desse mundo ilusório e encontrar a natureza como ela é. Isso é sabedoria, isso é iluminação, né? Krishnamurti, que é um grande yogi, já foi tido até como um Bhagavan, mas ele não aceitou esse título, né? Saiu até da teosofia, porque ele não se aceitava como Deus, que era visto como um Deus. E ele é uma pessoa extremamente pragmática, mas é um grande yogi. E ele fala sempre isso, né? Não existe nada de espetacular, na verdade, além de não ser a mentira. Né? Então, basicamente, o que se busca nessas estruturas de iluminação, usando esse termo, é trazer luz e ver a realidade dos fenômenos da sua naturalidade, né? Sem nenhuma concepção mental. Então, todos os sistemas, seja ele para quietude, né, como o Krishna coloca no Gita, e yoga é a mente equânime, mesmo num sistema da equanimidade mental e no outro dos insights, da sabedoria, existem estágios, né, que são chamados aqui nesse texto específico, na tradição de jhanas. Esses estágios são estados no qual a gente vai galgando de acordo com a nossa capacidade. O primeiro estado, né, o primeiro jhana, é eliminar os obstáculos que nos não conseguem deixar a mente a um princípio de quietude. Então, percebe que a gente volta de novo a uns pontos bem básicos, né, da compreensão. Eu tenho uma mente agitada, né, e consigo enxergar o mundo através dessa agitação. Eu tenho dificuldade de compreender a realidade do mundo porque eu estou preso no meu egoísmo, nos meus desejos, nas minhas vontades.
na minha incapacidade de enxergar o mundo de forma clara, serena, porque eu estou preso nessa loucura mental no qual eu fui construído de certa forma e estou apegado a isso. O que me faz ficar apegado a essa estrutura mental que me tira a possibilidade de ver a realidade como ela é? Então, quais são os obstáculos? Primeiro, desejos. A gente tem, usando a mesma metáfora que eu usei no fim de semana, que é a da Kata Upanishad, a gente tem 5 cavalos puxando uma carruagem, cada cavalo é um sentido. Cada cavalo quer satisfazer o seu sentido em si. Os aromas têm que ser os melhores possíveis, o que eu vejo tem que ser só coisas bonitas, o que eu escuto tem que ser coisa bonita. Cada sentido que eu como o melhor possível, cada sentido ele está buscando satisfação de prazer. E aí, na medida que eu estou preso a essas correntes, essas guirlandas, né, usado esse termo também, várias guirlandas de prazeres no qual me ocupa a mente constantemente para essa satisfação, percebe que é praticamente impossível manter uma mente estável, quieta, sendo que ela está buscando constantemente a satisfação do desejo. Então, o primeiro obstáculo é controle dos desejos, que a gente vai ver também em várias situações, né? Pratyahara, trazer os sentidos para dentro, controlar os desejos. Também é chamado no yoga como os primeiros votos, né? Os primeiros passos do yoga, que são os yamas, é chamado de aparigara. Aparigara é o controle dos desejos também, né? Os sentidos vão ser um controle mais profundo desse sistema. Os desejos são os primeiros. E aí existem até alguns yogis que colocam algumas situações, né? Como é muito difícil isso, vai controlando aos poucos, né? Vai tirando alguns, vai trazendo alguns. Por exemplo, se você gosta muito de um determinado alimento, né? Tire um pouco aquele da sua frente. Vai trabalhando jejuns em períodos, né? Então, sei lá, 15 dias não come açúcar, ou um mês não come determinada coisa, ou deixa de fazer algo que você gosta de fazer, vai estabelecendo um sistema de controle no qual você tenha uma forma de alcançar o seu meta, né? Porque às vezes fala, eu vou parar de comer isso, aquilo, vou parar de fazer, vou acordar 4h30 da manhã, vou tomar banho gelado todo dia, vou fazer, não faz nada, no final não faz nada. Então, pega um ponto e faça isso, nem que não seja, nunca mais vou fazer, não, né? Eu vou parar durante um período, e aí vai desenvolvendo esse sistema de vontade que alimenta o princípio de autoconfiança, e aí vai alimentando toda uma autoestima. É um sistema que ele tem que funcionar com metas curtas, né? Com coisas que você consegue, né, realizar. Então, essa semana eu não vou fazer isso, e não faz. Está estabelecido também, a gente viu, o princípio da integridade, né? Aquilo, a realidade que eu penso, a realidade que eu faço, né? A realidade interna e externa, o que eu penso, o que eu faço. Eu não vou fazer isso durante 5 dias, não faço durante 5 dias. No 6 faz. Pelo menos eu começo a estabelecer essa relação. O segundo obstáculo é a má vontade. A má vontade é estabelecida quando no fundo, eu acho que eu devo fazer, mas eu não quero. Eu não tenho vontade para fazer aquilo. E se não se estabelece esse princípio de valor, né? Aquilo que me traz um bem-estar, eu não vou fazer. Então, esse é um outro ponto que tem que estar muito claro e muito estabelecido também na nossa ação. Isso realmente eu quero fazer, isso vai me trazer algum bem-estar? Gente, nós somos humanos. Os humanos têm essa percepção clara mental de raga, dvesha, desejo, vontade, prazer, aversão. E a gente é extremamente apegado ao funcionamento de busca de bem-estar individual. Mesmo que você fale assim, eu vou ajudar a humanidade, existe algo que você recebe em troca disso, né? Pode ser mais sutil, pode ser menos, mas sempre vai existir, que é chamado de morra, né? E vai existir sempre um fio que nos amarra a essa estrutura de estabelecer um bem-estar. Então, isso é muito importante, a gente buscar nessa construção, né, aquilo que realmente eu acredito que vai me trazer um bem-estar. Isso é um princípio egóico? É. Isso é um princípio de individualidade? É. Porque nós somos egóicos e somos individuais. À medida que a gente está trabalhando nessa caminhada para se libertar dessa individualidade, desse ego, que é uma luta, né? Desde que exista essa vontade, né? Mas a gente é. Então, entendendo, né? E eu acho que isso é muito
autoconhecimento, né? Chamado Swadhyaya no yoga. Autoconhecimento é saber as nossas limitações, saber as coisas que nos prendem e tentar usar isso ao nosso favor, que é o princípio de, se eu sei que existe uma estrutura egoísta e individual no ser humano, né, no qual faz parte da constituição humana, eu tenho que usar isso para mim. Como é que eu uso isso para mim? Transformando isso, né, num desejo, numa vontade boa. Dalai Lama tem um livro escrito exatamente sobre a raiva, né? Ele vai falar sobre utilizar a raiva ao nosso favor. Já que a raiva existe, ela é do ser humano, como eu posso usar isso ao meu favor? Não tem como eu negar, não tem como eu falar, eu não vou sentir raiva. Então, como é que eu pego essa raiva e sinto raiva de uma forma boa, né? Então, você vai sentir raiva das coisas ruins, você vai sentir raiva da desigualdade humana, você vai sentir raiva, né, das pessoas que estão sofrendo. Toda essa raiva ela pode ser canalizada para um ato bom. Então, né, em suma, a raiva é ruim, mas eu posso pegar esse sentimento e utilizar de forma boa. Assim como o desejo do egoísmo. Eu posso usar o egoísmo de forma um bom egoísmo, que é eu detectar algumas coisas que eu estou pensando em mim, fundamentalmente, no meu bem-estar, e estabelecer uma prática para que isso aconteça, né? Para que gere algumas alterações de padrões que são necessárias. E aí uma coisa que eu insisto diuturnamente nas conversas nossas, que é o famoso Treinaí, que é a famosa disciplina, né? No final, tudo isso que está sendo falado, se não tiver disciplina, não acontece nada. Eu vejo muito isso no caminho do yoga, no caminho das pessoas que buscam o yoga de alguma forma, nas pessoas que estão buscando algumas modificações na vida necessárias para elas, e elas esbarram num ponto comum: a falta de disciplina, a preguiça, né? E aí tudo se esvai. Então, esse é um ponto assim que eu nem vou insistir muito hoje, porque eu já insisto tanto que, se você quer alguma modificação na sua vida para melhor, né, ou qualquer coisa que você queira estabelecer na sua vida, tem que ter uma clareza. Se não houver disciplina, nada vai acontecer. E a disciplina e a preguiça estão totalmente correlacionadas. Para se estabelecer qualquer padrão novo, precisa ter disciplina, repetição e precisa sair do modo da zona de conforto, da zona máxima de conforto, que é não fazer nada. Preguiça e torpor são eu acho que é até interessante que está aí, né? Não foi eu que coloquei nessa ordem, não. Né? Tá desejo, uma vontade, preguiça e torpor, agitação, preocupação e dúvida. Né? A preguiça e o torpor estão no meio, né? Porque ela está ali onde você entendeu os desejos, entendeu? Mas ela vai ser o ponto que vai levar para baixo. Né? Se conseguiu entender que a disciplina é fundamental e sair da preguiça e trazer ação, movimento, eu acho que continua o resto. É até interessante o lugar onde ela está na sequência do texto ali, que é o ponto fundamental, né, da continuidade dessa conversa. Agitação e preocupação estão muito estabelecidas sobre a compreensão da integridade, né, da gente agir de forma íntegra, que isso vai tirar os medos, e os medos vão tirar a agitação, e a agitação vai tirar a preocupação, né, na medida que eu gerar estabelecer um princípio de confiança em mim mesmo, né? Na medida que eu tenho uma estrutura de mentira comigo, né, as minhas realidades internas são diferentes das minhas ações, eu tenho uma mente agitada, uma mente com medo, e a remanescência do medo, que é sempre uma projeção negativa, ela é a preocupação. E aí, com uma mente agitada, preocupada, né, estabelecida em cima da energia do medo, eu vou ter dúvidas. Será que eu consigo? Será que não consigo? Será que isso tudo é verdade mesmo? Será que tem... Ou será que a vida não é satisfazer os desejos, está tudo certo? Mas enfim, né? Quando a mente entra em dúvida, a mente vai perder a qualidade de se estabelecer dentro de um caminho correto. Por quê? Porque o caminho você tem que estar firme. Eu vou para São Paulo. Se você chegar em São Paulo e virar para Campos do Jordão, você está com o carro 4x4, a sua viagem é para a Serra da Mantiqueira. Você está indo para São Paulo. E aí você sobe em Campos. Aí quando você chega em Campos, você fala assim, nossa, mas o clima aqui é muito bom. Será que eu vou para São Paulo mesmo? São Paulo está quente, lá chove. Lá tem prédio, aqui tem... aí você sai de Campos do Jordão, entra em São Bento do Sapucaí, ali em Santo Antônio do Pinhal, e olha uma paisagem linda, e fala assim, mas que coisa em São Paulo? Aquele monte de prédio, aquele cidade escura, cinza, fria, e eu estou aqui na natureza.
Percebe? Quando a mente entra no princípio de dúvida, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar girando na coisa, aí vai chover, vai desbancar, caiu o barranco na estrada, nossa, mas aqui tá ruim também, aí você desce, vai para outra cidade, enfim, você não vai chegar em lugar nenhum. E vai ficar sempre elucubrando, criando situações. Então, a firmeza, né, é um dos pontos também fundamentais para quem estabelece um caminho. Se estabelece uma meta, né, a meta tem que estar clara. Eu posso demorar 1 ano, 10 dias, 5 dias, não importa, mas o meu caminho é chegar em São Paulo. Eu vou chegar em São Paulo. Né? De alguma forma eu vou chegar lá. Ah, é lindo a natureza, é lindo, o clima é ótimo, a cidade é linda, mas o meu objetivo é chegar em São Paulo. Vou passar por todas essas experiências, mas a meta é São Paulo. Quando a mente se livra da dúvida, se estabelece então um caminho. Então percebe que é interessante, né, que esse primeiro estado, o primeiro jhana, o primeiro estado, ele já se estabelece uma grande estrutura de compreensão, né, que são eu preciso eliminar esses obstáculos que não me deixa levar a mente em meditação. Ainda no primeiro dhyana, né, ele tem 5 fatores. Os níveis de compreensão do estado meditativo. Primeiro, tem um pensamento aplicado, que é chamado de vitarka no yoga. O que significa pensamento aplicado? Eu estabelecer uma disciplina no pensamento. Eu vou para São Paulo. Como é que eu chego em São Paulo? Se eu for por Campos, se eu for pela Rio Santos, ou se eu for pela Dutra, não importa. Eu preciso estabelecer uma análise. Qual o caminho? Eu tenho que sair daqui, eu vou por Paraty, eu vou por Ubatuba. Como é que é a estrada? Tem condição? Ou eu vou pela serra? Que carro eu tenho? Ela tem condição de ir por lá? Eu vou pela Dutra? Quais são os pedágios? Eu tenho dinheiro? Eu vou desviar? Percebe? Isso é vitarka. Isso é uma análise, né, que é o primeiro fator no qual a mente entra num processo meditativo. Esse pensamento aplicado sobre o que você está estruturando a sua meditação. E depois do vichara, o pensamento sustentado é quando você eleva esse pensamento, né? Você não está mais preocupado com a estrada, com o carro, com o método, essa análise racional. Você já começa a ter uma análise mais sutil dessa viagem. Essa viagem eu vou passar pela serra, eu vou conhecer novas culturas, eu vou conhecer a natureza, eu vou ter contato com o mar, se for por um lado, ou com as cidades, enfim. Percebe que já é uma outra perspectiva mais sutil, né, que a mente alcança de uma análise sustentando a nossa caminhada. Percebe que se pegar esse slide aí e imprimir ele grande, né, e colocar assim na parede do quarto, ou sei lá de onde você tenha mais acesso, é bem interessante a gente ficar olhando para isso, né? Olhando para isso pensando assim, a minha vida eu preciso controlar os meus desejos, desenvolver uma vontade baseada na minha estrutura de prazer, não ter preguiça, ter disciplina constante, eliminar o medo, a preocupação através de um processo de integridade, cumprir o que eu falo, fazer o que eu faço, e tirar a dúvida, estabelecer uma meta clara. Percebe? Olhar todo dia isso. A minha vida é isso. A minha vida é estabelecer a eliminação desses obstáculos que me fazem ter uma mente calma. E aí, o que eu preciso fazer? Estou desenvolvendo um caminho. Senta e medita, entre aspas, no sentido de qual é o caminho, né? Quais são as ferramentas que eu tenho, o que eu vou usar, de que forma usar, eu vou aplicar esse ferramenta, quais são as minhas práticas, quais são os tempos que eu tenho para distribuir entre sobrevivência, prática, cuidar da minha mente, cuidar da minha alimentação, etc, etc. Tudo isso é vitarka. Depois eu elevo o meu pensamento para um princípio de vichara, né? Eu vou começar a perceber os benefícios, os efeitos que isso traz, né? A qualidade mais sutis das minhas práticas e dos meios no qual eu me desenvolvo. E aí eu vou chegar no princípio de felicidade, êxtase, ananda, né? Começo a ter os benefícios desses estados, né? Que vou chegando no princípio de receber, né, todos os benefícios diretos e indiretos dessa caminhada, desse estado mental que eu estou elevando a minha condição. Até chegar no último estado, que a minha mente é focada. Né? Ékagrata significa um sem segundo, um sem dois. É uma coisa só. Né? Eu perco essa viagem mental de várias coisas, de todas as experiências. E aí, olha que interessante, né? Que no segundo estado, quando eu consigo manter minha mente focada, né? Quando eu tenho a mente num ponto só, eu passo para o segundo estado, segundo dhyana. Segundo dhyana, onde os processos mentais cessam, né? E aí existe só esse sentimento de ananda, de equilíbrio.
Eu já não estou mais querendo mais a árvore, o clima, a mar, a estrada, a cidade, tudo isso são flutuações mentais, ligadas a desejos, ligados a uma estrutura de bem-estar. Isso cessa. E aí existe uma plena felicidade interna, esse que é o segundo estado mental da meditação, onde você já começa a não depender mais do mundo externo. Percebe que o primeiro estado ele é construído dentro de uma situação humana, onde a gente depende muito dos fatores externos, dessas análises, tudo. Mas quando a mente entra num estado focado, um estado de unidade na mente, que é chamado de Ekagata, ela começa a acessar essas flutuações. E aí percebe que a gente entra num outro campo, né? Um campo de felicidade. Mas quando essa felicidade, que ainda é um estado de apego, né, de bem-estar, de egoísmo, ainda assim a gente está dentro desse nível, apesar de uma flutuação cessada da mente, a gente passa para o terceiro estado quando desaparece essa felicidade e entra num profundo estado de paz, de estabilidade profunda. Aí já não é mais feliz, né? Porque feliz pressupõe-se que você vai estar triste. Toda energia tem uma contrária na mesma medida. Então, na hora que eu desfaço essa perspectiva de felicidade, eu entro nesse estado de harmonia profunda, de paz. E o quarto estado e o último é quando mesmo essa paz, né, ela desaparece. Ela desaparece essa busca de prazer e sofrimento, né? E esse é visto como controle total, né? Que são aí sim, né, as grandes almas, os grandes seres. A gente volta de novo no último estado mental, aonde existe esse princípio de Kaivalya, né, de estar fora dessa situação. E até usei um exemplo esse fim de semana de um carrinho de controle remoto, onde o corpo é o carrinho. Na hora que você percebe que o carrinho, o seu corpo, não é você mais, tudo que acontece com ele já não afeta mais a consciência que está experienciando o mundo através desse carrinho. E é esse estado. É esse estado que não é um estado de torpor, não é um estado de não, é um estado de desidentificação com o veículo no qual você está estabelecido. E aí, né, além disso, existem outros estados, né, outros gyanas imateriais, né, que não vem ao caso agora a gente entrar nesse campo, mas basicamente esse é o caminho meditativo. Por isso que ele fala que é um caminho árduo, né, um caminho de dedicação. Né? Mas se a gente pegar, né, como eu falei de imprimir esse slide e colocar na parede, se a gente pegar o primeiro estado, né, já é uma caminhada. É dito na tradição budista que quando você entra no caminho do Nirvana, você vai alcançar o Nirvana depois de 7 vidas. Então, tem tempo, né? Tem tempo para a gente pregar isso aí no primeiro estado e ficar trabalhando bastante nele. Depois desse, ainda tem mais 6 vidas para a gente desenvolver os outros estados, né? Os outros Dhyana. E aí ele fala assim: as alturas das paramitas, que são as virtudes, né, as perfeições das práticas que cultiva-se para chegar nesse estado, são atravessadas por um caminho ainda mais íngreme. Deves abrir teu caminho através de 7 portais, 7 fortalezas guardadas por poderes cruéis, astutos e as paixões as paixões materializadas. E aí ele fala: deve ter um bom ânimo, né? E isso é bem importante, né? Quando a gente for ver, não vai dar tempo, porque são 8h22, da gente ver, deixa eu ver, da gente ver, da gente conversar sobre as paramitas, né? Os caminhos, as práticas, ações. A gente ficou bem focado hoje na meditação, na segunda que vem a gente fala sobre o caminho das virtudes. Mas, no final, lá vai ter, né? Um ponto que é a energia, o ânimo. Para que tudo isso aconteça, é muito importante que a gente tenha que ter disciplina e tenha que desenvolver energia. Né? O corpo tem que ter energia para fazer tudo isso. A gente tem que estar disposto. Né? Por isso, quando fala má vontade. Então, nesse ponto, fica muito clara a necessidade de uma postura, né? De trazer o nosso corpo como um veículo adequado para isso. Né? Se a gente está com sono, cansado, com dor, cheio de problemas corporais, isso complica bastante a nossa caminhada. Então, esse bom ânimo, né, essa energia, ela é fundamental. E nesse ponto aí, as tradições têm as suas ferramentas específicas, né, como o yoga tem o pranayama, como o taoísmo, a filosofia, né, chinesa tem o Qigong. Né? Então, ele fala, discípulo, mantém na tua consciência a regra de ouro. Quando tiveres passado pelo portão de Shrotapati, Shrotapati é aquele que entrou na corrente, que é outra coisa bem interessante também
no sânscrito, né, que as palavras que têm uma palavra que tem todo um conceito em volta, né? O que significa aquele que entrou na corrente, né? Significa aquele que se estabeleceu no caminho. A gente tem vários tipos de ser humano nesse mundo, né? Vários níveis de existência nesse mundo. Tem pessoas que estão tentando sobreviver, né? Que não tem comida, infelizmente não tem condição de existir de uma forma digna, básica, que é nosso dever, né? A gente estava até conversando isso esse fim de semana também. É nosso dever, né? Cuidar desses seres de alguma forma, tentar com que, dentro da nossa possibilidade, traga todo mundo para um nível básico de existência, mas enfim, tem um grupo de seres que estão numa existência até pior que animal. E aí você tem algum outro grupo de seres que estão num nível de sobrevivência não tão baixo quanto esse, mas também não deixa de ser tão ruim, que é a correria para pagar a conta e mal tem para conseguir comer direito, estudar, fazer, então, né, o culpado, grande parte da sua energia gasta para sobrevivência também, um nível um pouco melhor. Aí você tem um nível um pouco mais alto dos seres humanos que não deixa de estar, né, na sobrevivência também, com um padrão de vida um pouco melhor, com condições de vida um pouco melhor, mas correndo, gastando energia para sobrevivência. Né? Então, grande parte da humanidade ela está num nível de sobrevivência. Quando a pessoa está num nível de sobrevivência, ela não tem condição, né, de alcançar, de galgar, né, níveis mais altos de consciência, de libertação, porque ela precisa comer, precisa viver, precisa pagar conta, precisa um monte de coisa. Precisa, entre aspas, talvez, mas enfim, é a nossa existência. E aí o que acontece? Quando existe um outro grupo, né, que está num nível que consegue sobreviver de certa forma confortável, mas não quer sair do nível de realização de prazeres, né? Que é aquele nível que eu quero viajar, comprar casa, fazer e comer, e, enfim, né? Eu quero aproveitar, entre aspas, o melhor possível a minha vida, sendo que aproveitar é satisfazer os meus desejos. Aquilo que eu crio na minha mente, que estabelece como felicidade, eu quero realizar. Então, esse nível está num campo de busca de prazer, né? No qual não estou aqui julgando se é pior, melhor, errado ou não, mas enfim, ela está presa nisso. Você chegar e falar assim, abandona algumas coisas. Não quero abandonar nada, eu quero ter cada vez mais coisas. Não quero ter menos, quero ter mais. Então, é um outro nível de existência. Quando você está num nível onde você já tem razoavelmente satisfazendo os seus desejos na sua vida, já alcançou algumas coisas, e aí você começa a estabelecer algumas outras buscas, né? E aí chega num ponto, às vezes você já fez uma coisa, fez outra, viajou, comprou, enfim, aí chega e fala assim, mas é só isso? O que mais na vida tem, né? Será que a vida é só isso? E aí começa um questionamento na vida. Esse questionamento vai trazer um movimento para que você comece a buscar. Grande parte das pessoas, algumas pessoas estão começando a buscar uma outra compreensão da vida, né? Estabelecer-se de uma outra forma. Quando a pessoa faz esse movimento para essa busca, né, por algo que talvez transcenda essa existência simplesmente como ela vai tentar entrar num movimento novo, né, que às vezes pode ser que ela tenha que sair de algumas zonas de conforto. E ela vai ficar estabelecida, usando esse termo corrente como se fosse um rio, ela vai estar na margem do rio, né? E ela pode entrar na beirinha do rio, se molhar um pouco e voltar. Pode entrar um pouquinho, nossa, a água é boa, tal, mas volta, mas está sempre ali na margem do rio. Em algum momento, ela entra na corrente, ela entra no rio. Quando ela entrar no rio, ter a experiência do rio em si, ela vai se soltar nessa corrente. Essa é a ideia do Shrotapati. Quando você passar por essa margem, está colocando tem um portão aí, mas estou usando a metáfora da margem. Quando você entrar de verdade no rio. E aí, quando você entrar de verdade no rio, você entra nessa corrente. E aí você entra nessa corrente e aí começa uma caminhada, que é tido nos 7 nascimentos, como está aí depois do texto, né? Eu não sabia nem que era isso. Uma vez que seu pé tenha pressionado a base da corrente nirvânica, nessa ou em qualquer outra vida futura, tu terás apenas mais 7 nascimentos diante de ti, ó ser de vontade adamantina. Esses 7, não sei se é exatamente 7 ou não, tenho essa capacidade de saber, mas enfim, eu acho que se a gente usar como uma referência, você entrou ali, aí você vai para o rio e pronto. E daqui a um tempo, seja 7 vidas ou seja o que for esse tempo, você vai encontrar
né, esse caminho. Mas você vai ter que entrar no rio. Né? Não adianta ficar nadando na margem. Né? Então, ele fala assim, aquele que entrou no rio, esse termo indica o primeiro caminho. O segundo é que vai nascer só uma vez. Já está no rio, aí não volta mais. Até chegar, né, no ponto de moksha, de nirvana, onde você não reencarna mais, né, no sentido de atingir o estado máximo. Mas, basicamente, é compreender que, na medida que a gente tenha, né, como ele coloca, a consciência na regra do ouro, né, na hora que a gente passar essa linha de falar assim, não, realmente eu entendo que existe algo mais do que essa experiência impermanente, essa experiência de sofrimento, essa experiência de constante transformação, onde tudo se acaba e tudo que eu crio na minha cabeça se desfaz. Eu acredito nesse poder, dessa energia de Maia, né? Essa ilusão no qual eu estou preso nela. Eu quero me libertar dessa ilusão, né? Eu quero sair desse mundo ilusório que a minha mente cria, que no final me traz sofrimento. Esses são os primeiros pensamentos que começam a estruturar essa mudança nas nossas vidas. Né? E aí, quando você entra na corrente, né, que é chamado de Shotapati, aí você vai, dali, vai chegar no mar. Eu acho que esse exemplo do rio é bem interessante, essa metáfora, porque na medida que você está ali na margem, você vai ficar indo, voltando, volta, vai para a montanha, vem, desce, vai no rio, entra na água, e vai ficar nesse movimento. Na hora que você vai entrar no rio de verdade, depois de um tempo você vai chegar no mar, né? No oceano de Nirvana, que é uma das frases que usou aí nesse termo. Né? E aí eu vou parar aqui então, né? Que já são 8h30, esse assunto é interessante, deixar aqui, eu fico falando até amanhã de manhã. E aí ele vai começar a falar exatamente isso, né? Deve ter um bom ânimo, que é essa parte onde a gente parou. Observa que vês diante de teus olhos a sabedoria divina, né? E aí ele vai falar sobre agora o caminho do paramitas, que são as virtudes, as ações, né, virtuosas. A gente falou bastante sobre as ações, os estados de meditação, que é um caminho. Agora a gente vai falar sobre o caminho das virtudes. E aí, fiquem à vontade, como já são 8h30, se alguém quiser fazer algum comentário. Mas é bonito essa parte também, né? Esse texto é bem empolgante, porque agora começa a tratar bem de uma coisa prática da nossa vida, né? Mas fiquem à vontade para falar vocês. Muito bom o caminho da meditação. Pois é. Jana, né? E muito interessante também que a gente, no verso 197, né? Que ele fala que o caminho é um para todos. Que a gente estava falando antes, vai né? fazer Cada um o que a gente estava falando anteriormente, né? Exatamente. Muito legal. Estava acabando de E comentar outra sobre coisa isso. que para mim também foi assim, sei lá, foi um insight. Aquela coisa de você perceber exatamente o que é desilusão, né? Que a desilusão é uma coisa que a gente sempre pensa na desilusão como uma coisa triste, frustrante, e dentro daquilo que a gente está aprendendo, a desilusão é uma coisa muito saudável, né? É o que a gente está buscando. Está caminhando, né? Eu achei porque se você perceber, sobre qualquer ângulo, qualquer lado da história, né? Exatamente. Que a gente está vivendo. Sempre a desilusão é algo bom. Hoje valeu a noite, só para essa desilusão. Exatamente a palavra que você usou. Sobre qualquer ângulo, a desilusão ela é boa, né? Porque a ilusão sempre nos leva ao sofrimento. Você bota o pé no chão, né? E aí é um outro ponto também assim extremamente importante quando você falou bota o pé no chão. Isso é samadhi, né? É botar o pé no chão, é ver as coisas como são, é clareza. Tirar essa perspectiva mística, né? De samadhi é uma coisa que se chegou na montanha e se transformou em luz, né? Samadhi é ver as coisas como são, né? Ver com clareza. É, muito bacana. Sem ilusão. Mas também depois, quando você começou a falar dos 5 obstáculos, né? Eu falei, meu Deus do céu, quando será que nós vamos chegar lá? Mas depois você falou que a gente tem 7 vidas. 7 vidas? Depois que você entrou no rio, depois que você está na corrente. Que não, senão são 1000 vidas. Eu ainda tenho esperança que eu chego lá. Mas 7 vidas depois de entrar no rio. Isso é que está claro no texto lá. Depois que você puser o pezinho no rio. Depois que você entrar o pezinho, a gente já está. Ai, muito legal, viu, Danilo? Adorei.
E a semana que vem acho que vai ser bacana também, porque daí a gente vai entrar nessa parte outra, né? A gente falou muito da meditação, agora a gente vai falar das ações virtuosas, que são basicamente as ações da nossa vida, né? Isso constrói uma clareza de prática, né? De sadhana, o que fazer das nossas vidas, né? Eu estava até comentando esses dias. Agora, é uma coisa que eu me dedico muito é ficar tentando entender como trazer ações para o meu dia a dia, né? Tudo isso, tá bom, o que eu tiro disso para amanhã eu fazer, né? Para amanhã estar no meu dia a dia. Eu acho que esse é um ponto O que bem eu fiz interessante. hoje para completar amanhã. Não, e o que eu posso fazer, né? De todo esse estudo, Melhor. o que eu posso pegar e transformar isso em praticamente uma ação para eu fazer, né? Hoje, amanhã, depois, enfim. Muito legal. Então é isso, gente. Muito Se alguém bom quiser fazer mesmo. alguma Muito colocação, obrigada. fique à vontade para falar. Então, Danilo, eu acho que uma grande questão é em relação aos desejos, né, que você fala. E isso deixa, às vezes, a nossa mente meio perturbada, né? Você quer realizar e você, sabe, aquilo fica pululando na sua mente, né? Então, eu acho que a meditação, né, do jeito que você tem explicado aí, que eu estou entendendo mais ou menos, é você ter esse autoconhecimento para você ir se libertando dessas coisas, né? Para viver melhor, mais, como é que fala, mais calma, né? Mais, sem conflitos, né? E a palavra é exatamente essa, se libertar, né? Porque um desejo que a gente gera, a gente fica absolutamente preso a ele, né? E às vezes durante anos da vida tentando satisfazer aquela ideia qualquer que seja. Eu queria fazer um comentário que diz assim, que os caminhos são ou meditação ou parâmitas, né? Sim. Mas assim, não faz sentido que eles sejam complementares e que Sim, claro. todos nós, Claro. que os mestres pratiquem Claro. ambos. É que nesse nível que ele está colocando, para você entrar nesses jhanas, né, esses estados meditativos, vai ter que ser uma dedicação profunda. Mas no final, uma coisa que você tocou num ponto bem importante, né? Essas subdivisões que a gente aprende e olha, é porque nós somos humanos e a gente fraciona tudo, mas no final tudo é uma coisa só, né? Os caminhos todos são um. No final, a vida é uma existência num todo, né? Mas a gente se fraciona, até no momento eu comentei isso, né? Para ficar mais fácil de compreender e determinar as ações. Né? Vamos dividir. Não, se você quer atingir alguma meta qualquer, é necessário ter assim próxima, né? O que eu consigo em níveis para alcançar? Porque se eu colocar o último estado, eu não vou conseguir, né? Não vou ter capacidade. Então, é interessante. No yoga usa muito isso também, essa coisa de subdividir em estados, né? Porque fica mais claro eu tentar, né? Se eu não tenho, Facilita a compreensão. e também tem um fato, né? Tem muita gente que o estado mental é muito agitado. Mas se você falar para ele assim, entra no campo da meditação, é quase que impossível para essa pessoa. É quase que impossível a pessoa. Eu vejo isso. Né? Pessoas que têm dificuldade só de falar em ficar sentado e parar, a pessoa já entra no estado de ansiedade profunda. Já. Então, às vezes, o caminho de meditação não vai dar para aquela pessoa, pelo menos nesse momento, talvez. Então, ela tem um outro subterfúgio que são as ações, os parâmetros que são ações. Né? Não tem essa necessidade de levar a mente ao estado meditativo, mas tem uma forma de você caminhar diferente. Tem muito isso também, eu acho, que é como ele colocou lá no começo do texto, antes de começar. Né? O caminho ele vai se determinar de acordo com o peregrino. Né? Então, muita gente vai ter que achar um caminho mais fácil. E aí a gente vai ver quais são as virtudes. Né? São doação, caridade, desenvolver tolerância. Talvez isso seja muito mais fácil para a grande parte das pessoas do que conseguir levar a mente ao estado de estabilidade, de meditação. Né? É bem legal isso que você falou de usar os parâmetros para quem tem a mente agitada e de repente tem um preconceito até com meditação. E eu estava pensando também, eu estava pensando também o contrário também é legal, assim, para alguém que de repente já está bem envolvido com parâmetros, né? Já está envolvido, mas usar a meditação como uma forma de organização, Claro. né? Claro. Ou de tipo de digestão, né? O que claro. De compreensão.
É. A Mas eu achei bem, meditação, assim, elas bem complementares mesmo, sim, esses dois caminhos. no final, quando ele fala que a meditação é um caminho árduo, né? O final de todas essas filosofias orientais, elas vão buscar o estado meditativo, né? Esse seria o final da história. Conseguir alcançar essa estado, tanto que os bodhisattvas santos, os grandes yogis, qualquer nome que se dê, é a qualidade de manter a mente em estado constante de samadhi. Quer dizer, manter a mente em estado constante de meditação. Essa é a busca final. Só que como é difícil, né, como a mente flutua, então tem esses subterfúgios. Você vê que, não sei se você notou, mas mesmo o primeiro estado para alcançar a meditação, ele está muito mais focado numa estrutura prática de virtudes, de ações do que no estado meditativo em si, que é retirar os obstáculos, e isso é muito humano, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de estabelecer. Como a Wanda falou, só de ter o controle dos desejos, que é o primeiro passo lá dos obstáculos, já é uma luta de 8 vidas, o Cori, antes de entrar na corrente. Isso me lembrou também um texto que eu li faz anos já, mas é de um escritor francês, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas ele estava falando sobre pessoas que têm alguma dificuldade, assim, em aquietar a mente. Bom, assim, em outras palavras, seriam para pessoas que ele estava tratando tratamento psicológico, sabe? Sim. E ele falou assim que tem pessoas que elas têm tanta dificuldade, ele tinha tanta dificuldade em tratar, que a única maneira que ele acabou encontrando foi de levá-las para praticar caridade. Então, tipo, para preparar sopão para moradores de Legal, rua, Olha por que exemplo. legal, interessante, bem né? bacana. Que é o primeiro das virtudes que vai ser falado nesse texto. Caridade. Muito interessante essa colocação, que é o primeiro passo. Que são formas da pessoa, de forma ativa, né, trabalhar esse princípio de aquietamento. E daí a pessoa, pelo menos, ela se estabelece uma relação mais cordial, de compaixão, de uma forma ativa, né? Fazendo sopão, ou dando, ou indo à noite. Isso é bem legal, né? Isso é bem humano, isso, né? E, às vezes a pessoa não tem uma qualidade de estabilidade profunda, ela vai para a rua, vai dar agasalho para as pessoas que precisam, que é extremamente necessário. Né? É aquela coisa da raiva do Dalai Lama. Né? Você sente raiva, então usa a raiva para o bem. Né? Em vez de usar a raiva para dar um tapa na cara de uma pessoa, usa a raiva para você tirar as pessoas do sofrimento. Né? Sinta raiva disso, né? Assuma essa raiva. Né? Eu tenho muita raiva de ver as pessoas sofrendo, e vai lá tentar fazer não sofrer. Legal. E como, assim, isso é para mim, né? Eu vejo assim, que como a mente da gente flutua, porque é tão difícil. Quando você dá um exemplo, você está falando, explicando, você, nosso guru, dá um exemplo, a gente a mente da gente já sai. Dá um exemplo de uma praia, tal, a gente já vai para a praia. Nossa, é muito difícil, né? Impressionante. Como a mente flutua, meu Deus do céu. Por isso que a Arjuna fala no Gita, né? A mente é como... Controlar a mente é como controlar o vento. Uma coisa interessante que a Tati falou é sobre o preconceito da meditação. Sim. O que as pessoas acham da meditação? Sim. Mas esse foi o grande esforço, que eu não me lembro o nome do cara agora, de adotar o conceito de mindfulness, que daí depois um nome americano tirou do budismo, tirou justamente para se livrar desses preconceitos, para poder levar para a academia, para poder fazer estudo, para poder comprovar cientificamente os processos. Ele teve que usar desse artifício. Eu lembro que eu também até comentei isso com você, Danilo, que eu estava lendo um livro que era uma americana falando de um tipo de meditação que você faz enquanto você faz as suas tarefas diárias na casa, né? Sim. Isso é muito budista. Esses esquemas americanos de mindfulness nascem muito do budismo, né? Que tem uma raiz. O yoga, claro, também, né? O yoga se fundamenta na meditação. Mas o budismo tem muito essa coisa da meditação. O taoísmo também, por isso que eu acho que a gente vai acabar estudando o taoísmo próximo, porque é uma outra visão oriental também, mas chinesa, e é muito lindo, é muito naturalista, e é a mesma coisa. Mas eles têm muito essa coisa de meditar. Tem uma prática chamada prática da recordação budista.
você acordar, simplesmente prestar atenção no que você está fazendo o tempo todo, as meditações andando, tem vários processos de levar a mente nesse estado de concentração. E a gente faz as coisas tão mecanicamente, né? Automaticamente, que você não presta atenção no café que você faz, numa roupa que você está lavando. Muito interessante. Muito bom. Obrigada, Danish. Imagina, obrigado a vocês. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, alguma coisa. Eu preciso terminar um pouquinho antes, né? Porque eu termino 8h30. As conversas às vezes são boas, né? A gente fica até... Quem vai pegar depois gravado. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Bom descanso, Obrigada. gente. Até amanhã. Tchau. Se Deus quiser, para quem estiver na prática 9 horas. Vamos lá. Amanhã cedo. Se Deus quiser. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Tchau.